ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a enfermeira especialista em neonatologia, Jéssica Borges. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Jéssica, a gente vai falar hoje sobre prematuridade, né? Quando que um bebê é considerado prematuro? O bebê ele é considerado prematuro quando ele nasce antes das 37 semanas de idade gestacional. A gente possui várias classificações, né, desse prematuro, mas na nossa prática a gente costuma colocar o extremamente prematuro, o muito prematuro ou moderado a tardio, tá? E aí tem as divisões, os menores de 28 semanas, de 32, de 28 a 32 e maiores de 32 semanas até as 37, né? E qual é o diferencial de cuidado entre um e outro? Quanto mais prematuro, mais esse paciente vai demandar cuidados. A gente tem que lembrar que esse prematuro, ele nasceu antes do tempo. Então, todos os seus sistemas ainda não estão adequadamente formados. Então, a gente pode dizer que todos os seus sistemas ainda estão prematuros também. Então, eles vão ter cuidados específicos para a pele, para a parte respiratória, para a parte cardíaca, para a questão da alimentação. Então, tudo eles vão ter cuidados específicos. E que vai variar de paciente para paciente e de como esse paciente vai responder àqueles cuidados que a gente está implementando. Jéssica, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem diferentes graus da prematuridade, né? Tu falou o que vocês utilizam normalmente no hospital, mas tem os nomes técnicos? É basicamente esses que eu já havia comentado mesmo. O muito prematuro, né? O extremamente prematuro, o muito prematuro, o moderado a tardio. É o que eles costumam classificar. E quais são as causas mais comuns da prematuridade? A prematuridade está muito associada a algumas patologias maternas. Por exemplo, infecções do trato urinário, principalmente aquelas de repetição, recorrentes, né, que acontecem muito. Doenças hipertensivas, diabetes gestacional. Então, mais patologias maternas, né, um hipotireoidismo, que pode levar a esse nascimento antes do momento adequado. E existe algum cuidado que a mãe deve ter para prevenir? A gente fala que, na verdade, é o que toda gestante precisa. É uma alimentação adequada, é hidratação, uma prática de atividade física e, claro, o pré-natal é o mais importante. O acompanhamento do pré-natal. Até porque vai ser no pré-natal que vai detectar a existência de um risco ou não para um parto prematuro. E se ocorrer esse risco, né, se detectar alguma patologia que indique que possa nascer um bebê prematuro, essa gestante é acompanhada num serviço de referência de alto risco, que no nosso caso aqui em Rio Grande é o HU, nosso HU que acompanha essas gestantes de alto risco para cuidar para que esse parto não aconteça antes do momento, tá? E se acontecer, o ideal é que já nasça aqui no nosso HU, porque vai ser o serviço que tem a UTI neonatal para assistir esses pacientes. E como normalmente é identificada a mãe que pode ter esse bebê prematuro? É no pré-natal. Basicamente, é no pré-natal. E claro, né, essa gestante, se ela consegue detectar alguma alteração, como perda de líquido, algum sangramento, alguma dor embaixo do ventre, ou se ela já sabe que ela tem alguma dessas patologias, então ela tem que fazer o acompanhamento e vai ser tudo no pré-natal que vai ter esse acompanhamento, que vai detectar esse risco para o parto prematuro. E claro, se ela obtiver, né, ou tiver algum sangramento, alguma perda, ela tem que procurar o serviço de saúde, né, para prevenir que aconteça alguma coisa. E existe um tempo correto, um tempo certo de cuidar de cada prematuro? Existe um limite? Não, na verdade, depende muito de como eles respondem ao tratamento. Claro que quanto mais prematuro, mais tempo eles vão ficar internados com a gente. Tá? Mas isso varia muito, porque assim, como eu falei, todos os seus sistemas estão prematuros também, né? Ainda estão em formação. E o sistema imunológico também. Então, ele está em um ambiente extremamente cheio de micro-organismos, né? Que é o ambiente hospitalar. Então, eles têm infecções de repetição, então isso pode aumentar ainda mais o tempo de internação. Então, isso vai depender muito de paciente para paciente, de como ele responde àqueles tratamentos que a gente está realizando nele. E esses bebês prematuros, como funciona a amamentação com a mãe? Porque são classificações diferentes, né? Quais as mães podem amamentar? Então, basicamente, todas as mães podem amamentar.
exceto, né, as que possuem o vírus, travei agora, que são HIV positivo. Essa parte corta, né, que eu travo. Não, pode seguir aí, exceto as que do HIV. Tá. Então, todas as mães podem amamentar, exceto aquelas que possuem o vírus HIV, tá? Então, essas mães, quando ganham o bebezinho, a gente já incentiva elas a procurarem um banco de leite que fica no nosso próprio hospital para estimular a descida do leite. Então, a gente orienta a questão da massagem da ordenha para elas começarem a tirar esse leite para esse bebezinho. No início, eles não vão comer, tá? Normalmente, eles ficam 24 horas sem se alimentar. E, posteriormente, a depender da situação clínica do paciente, essa dieta é liberada, tá? E de como esse bebê nasceu também. Se tiver tido um nascimento um pouquinho mais complicado, pode ser que se estenda um pouquinho mais essa parte de sem dieta. E aí depois ele vai começar, e vai ser uma dieta lenta. Vai ser 1 ml de 6 em 6 horas, e vai diminuindo esse intervalo e aumentando o volume. Até que ele vai aceitando. É sempre de acordo com o paciente. Ele aceita essa dieta, vai aumentando. Ele não aceita, vamos segurar um pouquinho. E vai indo aos poucos. Por volta aí da 35ª semana de idade corrigida, né, que é o que a gente vai contando após o nascimento dessa criança, é quando eles conseguem já deglutir, respirar e sugar. Então, vai ser por volta dessa semana, mais ou menos, de idade gestacional, que seria, né, se ele estivesse dentro da barriga, que a gente vai começar a estimular a via oral desse paciente. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, a depender do paciente, né? E aí, a gente vai aos poucos, a gente estimula um via oral por meio do copinho, ou a gente já estimula o seio materno. Sempre a gente vai observar como esse paciente vai responder ao que a gente está fazendo de cuidado nele. E aí a gente tem a ajuda do fonoaudiólogo nesse momento para estar estimulando a via oral e auxiliando também. E no HU-FURG, quais são os cuidados, além do prematuro, com as mamães também? Muito importante. As mães que ficam aqui no nosso hospital, elas têm o serviço de psicologia e tem um serviço de social também para assistir essas pacientes. Além disso, o hospital ele fornece alimentação para essas mães. E caso essas mães, eu falo mãe, mas pode ser algum familiar que vai assumir esse cuidado ou até o pai, tá? A referência, nosso cuidador. Então, é alimentação, transporte, e para caso essa mãe seja de fora, a gente tem as casas de apoio, onde elas podem ficar para continuar visitando o seu filho. E a abertura ali da ANEL é 24 horas, então elas têm acesso 24 horas, a mãe ou o pai. E vocês atendem também, além de Rio Grande, outras cidades, né? Sim, o hospital ele é referência na região sul do estado para gestação de alto risco. Então, a gente atende realmente toda essa parte aqui do Rio Grande do Sul. Então, sul do Rio Grande do Sul. Então, essas visitas da mãe, elas têm um tempo também ou elas podem ficar com o seu bebê? Elas podem ficar. A entrada do pai e da mãe na UTI neonatal é livre, nas 24 horas, tá? E aí eles vão, como que a gente fala? Eles vão se organizando para que não fique os dois, porque nossa unidade não comporta os dois lá dentro. Então, eles vão se organizando, um entra, depois o outro entra, e tem os nossos horários da família. Que aí o horário da família é um horário que pode ficar junto, né? Por conta da pandemia, a gente dividiu, cada leito tem o seu horário da família, que aí fica o pai, a mãe e a criança. E, Jéssica, quais são os sinais de alerta que a gestante deve ficar atenta? Além de todos esses que já falou, os principais. Os principais seriam algum sangramento, alguma perda de líquido. A partir de qual idade gestacional? Sempre. Apresentou alguma coisa assim de anormal, né? Que não, uma perda de líquido, um sangramento, é importante procurar um serviço. Uma dor, né, embaixo do ventre, é importante procurar o serviço para que seja investigado por que essa gestante está sentindo, né, tendo esses sintomas. E aí, o médico, né, a obstetra no caso, vai verificar se realmente tem algum risco ou não para o parto prematuro. E existem tratamentos para a mulher antes de ter o bebê? Para prevenir? Existe. Normalmente, né, por isso que a gente pede para procurar o profissional de saúde, que eles vão entrar com medicações que vão inibir
o trabalho de parto e, claro, vão procurar a causa. É uma infecção urinária, é uma hipertensão, é uma diabetes, vai procurar a causa para tratar a causa também e vai prevenir que esse parto aconteça. E, claro, né, encaminhar essa gestante para o serviço de alto risco, porque vai ser nesse serviço de alto risco que, caso aconteça alguma coisa, né, eles vão tentar prevenir, mas se o nascimento ocorrer, já vai estar ali na unidade neonatal, né? Já vai ter no caso aqui do HU, já tem a unidade neonatal para assistir esse paciente. Tá certo, então, Jéssica, a gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a enfermeira especialista em neonatologia, Jéssica Borges Vieira. Estamos falando então sobre a prematuridade, né? E eu queria te perguntar sobre o método canguru. Tu pode explicar um pouquinho? O método canguru, ele é uma política nacional. E nessa política, ele traz alguns cuidados relacionados tanto à rotina de assistência mesmo, como estrutural da unidade, para que esse cuidado seja o mais humano possível para esse paciente e diminua, né, as sequelas aí relacionadas ao nascimento prematuro e ao baixo peso, tá? O foco principal do método canguru é o contato pele a pele, é a posição canguru que a gente chama, que ela é precoce, ela deve, né, iniciar o mais precocemente possível e ser progressivo. Claro que quando o paciente nasce, se ele está completamente grave, a gente não vai conseguir já colocar ele na posição canguru. Por isso que a gente fala que ele é progressivo. Vai iniciar de um toque até ele chegar naquela posição canguru que aparece nas campanhas do bebezinho, no contato pele a pele, sem roupinha, a mãe, né, o pai sem roupinha, o bebezinho só de fralda, aqui no tórax dos pais, né? Então, como eu falei, ele é progressivo. Então, ele vai iniciar com um toque, né? Mesmo ao nascimento ou lá na unidade neonatal. Então, é um toque que essa mãe ou esse pai vai fazer com a criança, que a gente fala até que é um toque parado, não são carícias. Normalmente, esses bebês, eles respondem demais aos estímulos, então isso eles podem responder com um susto, essas carícias. Então, é um toque parado, é um toque contido. Então, é assim que a gente pede para os pais tocarem as crianças inicialmente. E esse toque vai progredindo de acordo com que essa criança vai aceitando o toque e de acordo com a estabilidade dessa criança. Essa criança está mais estável clinicamente, a gente já consegue evoluir esse toque para um colo. Então, a gente já consegue colocar ele realmente no contato pele a pele. Então, a gente pede para esse familiar retirar toda a sua roupa. A criança vai ficar só de fraldinha e a gente vai colocar aqui na região do tórax, tá? E vai ficar ali quanto tempo eles quiserem. Enquanto estiver bom, tanto para o pai e para a mãe, quanto para a criança. Então, vai ficar ali o tanto que eles acharem melhor para eles. E essa posição, ela é incentivada, né, sempre que possível, até em ambiente domiciliar, porque é uma posição que favorece várias coisas para essa criança. Ganho de peso, criação de vínculo, ajuda na parte respiratória, ajuda na questão de absorção do alimento. Então, é uma posição muito boa. E até para a família também. É uma forma daquela mãe que está ali fazer um cuidado para aquele bebê. Então, você vê que vai ser um bebê que vai ficar mais organizado, vai ajudar na questão do controle da temperatura, porque essa posição, inclusive, ela foi criada em Bogotá, na Colômbia, para ajudar nessa parte da temperatura. Eles estavam com dificuldade por conta das incubadoras, né? Falta de incubadoras, então eles optaram por essa posição para conseguir manter a temperatura dessas crianças. Então, na nossa prática, é uma posição favorável para manter a temperatura, para ajudar na questão alimentar, ganho de peso, crescimento, organização desse paciente e favorecer o vínculo, que é o mais importante ali. A conexão familiar, né? Exatamente, porque quando você está dentro da unidade neonatal, querendo ou não, é uma unidade que distancia a família. Então, tá aquela criança dentro de uma incubadora, cheia de equipamento, cheia de máquinas para todos os lados. Com o tempo, essa família ali dentro vai se acostumando com aquele ambiente. Só que a partir do momento que você pega e coloca ali no colo, que tá aquele conforto, vai criando um vínculo, é uma forma da família cuidar, da família estar presente. Então, é uma posição muito favorável
para o cuidado do prematuro e da criança de baixo peso também. Jéssica, eu queria que trouxesse algum exemplo de um bebezinho prematuro lá do hospital que já saiu de lá. Ai, a gente tem vários. Dos menorzinhos. A gente recebeu essa semana a visita da nossa menor bebezinha. Ela chegou a 395 gramas e ela foi lá na NEL essa semana. Tá super bem, assim, claro, né? A gente sabe que quanto mais prematuro esse bebê é, maior o risco de sequelas, né? No caso dela, ela tem um problema de vista, que ela teve retinopatia da prematuridade, mas uma criança super ativa, se desenvolvendo bem. Ela foi nossa menor, tem o nosso segundo menor também, que foi 400 gramas, mais ou menos. Então, são os que mais marcaram a gente, foram os nossos menorzinhos bebês, menores bebês. E a prematuridade, então, ela pode trazer algumas sequelas, né? Infelizmente, sim. A gente tem que lembrar que o avanço da tecnologia ajudou na sobrevivência desses bebês, porque garantiu, né, os aparatos tecnológicos e assistenciais necessários para manter esses bebês vivos. Porém, a gente sabe que quanto mais prematuro, maior o risco de sequela posteriormente. Essas sequelas podem ser relacionadas à parte respiratória, então pode ser uma displasia broncopulmonar, pode ser alguma alteração cardíaca também. A questão, como eu falei, desse paciente, da retina. Então, eles podem sim ter problemas de visão, ter problemas de audição, então, relacionados a terem nascido muito antes do tempo. E, claro, a todos os estímulos que eles vivenciaram ali dentro da UTI neonatal. Então, nessa parte eu chamo a atenção um pouquinho, né, quando a gente fala desses estímulos da UTI neonatal, a questão da hemorragia intraventricular, que é uma das principais hemorragias cerebrais que podem acontecer no prematuro. E que nesse caso, a gente lá na nossa unidade, a gente tem um protocolo de manuseio mínimo instituído na nossa unidade, que é como se fosse um segundo cuidado principal. A gente tem o método canguru como principal, né, dentro da ANEL, e o segundo seria o protocolo de manuseio mínimo, onde a gente tenta diminuir esses estímulos causados a esses pacientes para tentar prevenir essas sequelas posteriores neurológicas, né? Porque lá dentro, querendo ou não, eles vão ser bombardeados de estímulos. Porque o ambiente da UTI é completamente diferente do ambiente intraútero. Ali dentro do útero, ele está num ambiente tranquilo, silencioso, escuro, calmo. Quando ele vai para a UTI, ele se depara num ambiente extremamente cheio de luminosidade, de ruído, de estímulos dolorosos, né? Ele precisa de uma coleta de sangue, ele precisa de uma sondagem. Então, vai ser muito estímulos que ele vai vivenciar. Estímulos aversivos, né? E que isso vai acabar trazendo alguma sequela posterior. Mas são estímulos que eles necessitam para sobrevivência, porque se a gente não fizer aquele cuidado, eles não vão conseguir sobreviver. Então, é uma balança difícil de controlar. É uma coisa necessária a se fazer, mas que a gente sabe que posteriormente pode levar a alguma sequela. Então, esse protocolo de manuseio mínimo, ele visa exatamente isso. Tentar minimizar o máximo possível esses estímulos, né? Então, a gente fala em agrupamento de cuidados. Então, a gente estabelece horários específicos para realizar os cuidados, onde todos os profissionais da equipe entram nesse paciente para realizar o cuidado. E a gente fala em ser breve nesse cuidado. Não adianta a gente vamos juntar todo mundo aqui e fazer o cuidado. Aí a gente vai ficar 2 horas nessa criança. Não, tem que ser o mais breve possível, o mais rápido possível. Então, o ideal é que o profissional que entra para cuidar desses pacientes tenha uma habilidade maior para que seja o mais breve, o mais rápido possível. Além disso, a questão do ruído, a questão da iluminação na nossa unidade, os cuidados com a pele. Então, a gente tem os cuidados específicos nesse protocolo por conta da pele do prematuro. Então, tem todos esses cuidados para tentar minimizar as sequelas posteriores. Jéssica, nesse processo todo dos prematuros, quando é o momento de chegada a hora de ir para casa? Para a nossa unidade é assim, a principal hora, né? A família tá mega feliz, a equipe tá super feliz, a gente sempre faz nossa foto de despedida ali na entrada da UTI neonatal. Então, e aí essa criança, quando ela recebe alta, né? Posteriormente, ela é acompanhada no ambulatório de segmento. Mas antes disso, para ela receber a alta, quais são os estímulos necessários que o bebê precisa para receber essa alta? Sim. Antes da alta, então, ele precisa já estar
com esse vínculo criado com a família, né? A família já está sabendo cuidar dessa criança, né? Porque às vezes você vai pegar mães que tiveram vários filhos, mas nunca tiveram um prematuro. E o cuidado de um prematuro, querendo ou não, é diferente. O jeito de pegar, o jeito de dar banho, o jeito de trocar uma fralda. Então, tudo isso a equipe vai ensinando essa família no decorrer da internação, tá? E aí, no momento da alta, a família já tem que estar com esses cuidados inseridos, né? Eles já tem que estar sabendo. Tem a questão das medicações que o médico vai prescrever para esse bebê no ambiente domiciliar, que a gente auxilia também a essa mãe a entender como que tem que fazer essa medicação. Tem que estar alimentando, então tá em um aleitamento materno exclusivo ou não tá alimentando no peito e tá tomando na mamadeira, por exemplo. Então tem que ter uma via alimentar efetiva, tá? E tem que estar bem. Tem que estar bem estável, né, para poder receber alta. E aí, depois que ele recebe alta, vai para casa com a sua família. E existem os cuidados especiais após isso também. Exatamente. Após a alta, eles seguem os cuidados de toda criança, né, após o nascimento, como o acompanhamento no centro de saúde para o crescimento e desenvolvimento, a questão das vacinas, então ele tem que ir no posto para tomar as vacinas, a questão também dos cuidados com a casa, né? Higiene de casa, o cuidado com a temperatura da casa, que a gente mora numa região muito fria, a questão do vento, então tem que ter todos esses cuidados em casa, né? Além dos cuidados com a criança também, né? Higiene da criança, troca de fralda, alimentação, administração das medicações que o médico deixou prescrita. Tem o acompanhamento também no nosso HU, que a gente chama de ambulatório de segmento, né, desses pacientes. Então, é um acompanhamento compartilhado entre a atenção primária e o nosso ambulatório, tá? Que aí no nosso ambulatório eles vão ver mais a questão da prematuridade. E claro, se esse paciente precisa de um neuro, vai ser acompanhado pelo neuro. Precisa de um acompanhamento do fisioterapeuta, vai ser acompanhado. Então, tem o encaminhamento para as especialidades que esse prematuro vai precisar, tá? Além disso, a parte, se teve algum problema oftalmológico, tem um acompanhamento oftalmológico. Antes da alta tem o teste da orelhinha, né? Se teve alguma alteração, vai ter o acompanhamento. Então, a gente não Para cada prematuro, um cuidado diferente. Para cada prematuro, um cuidado diferente, né? E a gente tenta acompanhar tudo o que ele precisar, todas as demandas dele. Então, a gente chama que é multiprofissional. Para cuidar de um prematuro, a gente precisa de vários profissionais, de várias especialidades, porque vai depender de cada paciente, cada prematuro, o que ele vai demandar. Tá certo, então, Jéssica, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa hoje. E a gente vai acabando. Muito obrigada. E foi uma honra estar aqui falando novamente da prematuridade. E eu gostaria de fazer um adendo. Claro. Em relação à nossa jornada da prematuridade, né, que a gente fez na última vez que a gente conversou. Foi em novembro, né? Foi em novembro, exatamente. A gente não falou um pouquinho sobre o Novembro Roxo, que eu vim até com a camiseta desse ano, que passou, né? Que o novembro é um mês de alusão à prematuridade. Então, é um mês que a gente realiza atividades para lembrar da questão do prematuro, de prevenir um parto prematuro, de como é o cuidado com o prematuro, mostrar para a sociedade como um todo e para os profissionais de saúde também, porque a prematuridade é pouco falada. Para um profissional da saúde, quando está em formação, seja enfermeiro, técnico, médico, é muito pouco falado durante a nossa formação. Então, é um momento da gente expor, da gente mostrar para as pessoas como que é o cuidado do prematuro, como que eles demandam cuidados, como eles demandam atenção, as peculiaridades do prematuro. Então, tudo isso a gente aproveita no Novembro Roxo para estar trabalhando. E, claro, tentar prevenir, levar para a sociedade, né, o impacto que esses bebezinhos acabam tendo no sistema de saúde e na sociedade como um todo. E como eles podem ser prevenidos, né? A procura a realização do pré-natal e a procura do auxílio quando necessitar, né? Quando tiver alguma intercorrência. Então, o dia do prematuro é dia 17 de novembro, que a gente comemora. E aí meio que a gente passa o mês todo comemorando, né? Comemorando não, lembrando desses nossos bebezinhos e comemorando aqueles que passaram pela gente e estão aí na sociedade super bem,
felizes com as suas famílias. E não é só em novembro, né, Jéssica? A gente tem que lembrar e falar durante todo o ano. Por isso que a gente está aqui hoje. Exatamente. Muito obrigada, Jéssica. De nada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS, se inscrever lá e acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.